Você com certeza já ouviu falar em compulsão alimentar e esse será o nosso assunto com o endocrinologista, o Dr. Mário Tostano Filho, que vai explicar um pouquinho mais e a relação até com a obesidade. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Olá, Núria. Boa tarde. Um prazer estar aqui falando com você, com o Mauro e com o fiel público do programa Ver Mais. Nós que agradecemos, que você sempre traz informações importantíssimas, ainda mais para a gente falar sobre compulsão alimentar, que ainda um pouco confunde as pessoas sobre o que ela é, né, doutor? É um ótimo tema. Na verdade, a compulsão alimentar ela é classificada pelo Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, a classificação de episódios de superalimentação frequentes, sem controle e sem comportamento purgativo, que seria aquela situação diferente, por exemplo, da bulimia, em que o paciente come demais, se arrepende depois e induz o vômito ou usa laxantes, né, para aliviar aquele desconforto. Na compulsão alimentar, não, a pessoa come exageradamente, sabe que está comendo muito, mas come até passar mal. Então, realmente é um distúrbio mental. E, doutora, falar de compulsão alimentar e fome emocional é a mesma coisa ou são coisas diferentes? São coisas diferentes, mas que têm ligação entre si, porque fazem parte de padrões de comportamento alimentar. Então, assim como a compulsão alimentar, a fome emocional é um outro padrão de comportamento alimentar. Porém, a diferença é que a fome emocional é baseada na busca por alimentos altamente palatáveis, que geralmente são os mais calóricos, geralmente associado a emoções positivas ou negativas. Então, vou dar um exemplo para você. Por exemplo, a pessoa recebeu lá uma promoção no trabalho, atingiu uma meta, poxa, esse mês vou ganhar mais, o que a pessoa faz? Então eu mereço uma recompensa. Aí eu vou lá naquela churrascaria, vou comer aquele rodízio, vou naquele restaurante japonês. E aí acaba tendo, então, essa relação da fome com o prazer, mas por aquele alimento específico. Não é, agora estou feliz, vou comer um prato de salada com frango grelhado. Não, geralmente é aquele alimento mais calórico. E o contrário também é verdadeiro, a fome emocional baseada em uma emoção negativa. Então o oposto, a pessoa perdeu o emprego, passou por uma situação de estresse, então vai buscar o alimento como recompensa. Então eu vou naquela hamburgueria comer aquele hambúrguer de costela, entendeu? Então é essa relação de recompensa. Assim como existem outros também padrões de comportamento alimentar. Então, fome emocional, a compulsão alimentar, o padrão hiperfágico, que são as pessoas que têm um padrão alimentar organizado, então come o café da manhã, almoço, jantar, porém quantidades exageradas nas refeições, aquele famoso prato de pedreiro. E outra situação, o padrão de beliscador noturno, o padrão de comer noturno. A pessoa acorda no meio da noite pensando num determinado alimento e vai assaltar a geladeira, né? Vai comer aquele biscoito recheado com leite condensado no meio da madrugada. Ou o padrão beliscador, que é aquele paciente, aquele indivíduo que passa o dia todo comendo alguma coisinha, beliscando alguma coisinha, e todos esses padrões de comportamento, eles acabam impactando na saúde da pessoa. E eu já percebi, doutor, quando você estava falando, que eu, quando estou muito ansiosa, dá aquela vontade de comer um chocolate, comer só coisa fritura, só coisa que a gente não pode. Então, é muito relacionado a isso também, que as pessoas têm que ter essa percepção, Exatamente. Né? Então, é aquela relação de prazer que o alimento proporciona. Porém, geralmente, esse prazer é em busca de alimentos que são realmente muito palatáveis, mas que são muito calóricos, que são os açúcares, os carboidratos e as gorduras. E sobre os sintomas, doutor, da compulsão alimentar, além desse comer e tal, tem outros sintomas? Sim, os sintomas assim bem característicos são os pacientes, eles comem muito rápido, né, os pacientes que têm a compulsão alimentar, comem exageradamente e uma situação de eles acabam preferindo o isolamento, assim, é difícil comer sentado à mesa com outras pessoas. Então ele procura se alimentar sozinho porque ele tem vergonha, porque ele sabe que ele vai comer muito, ele está comendo muito. E aquilo, se ele está com uma mesa com outras pessoas, as pessoas ficam, né, espantadas. Então, de repente, começa a falar, nossa, mas você está comendo demais. Então, existe esse comportamento também de isolamento. Esses são os sintomas assim mais clássicos da compulsão alimentar. E essa compulsão alimentar, ela tem relação, então, com a obesidade, doutor? Consequentemente, né, a pessoa, ao comer demais, certamente, pelo excesso de ingesta calórica, começa a ter um superávit calórico. Então, com o tempo, vai ganhando peso. E aí é um problema, né? Então, tem uma relação direta com a obesidade, inclusive a obesidade, embora seja uma doença multifatorial, então envolve diversos aspectos, né? Questões comportamentais, genéticas, a relação, né, com o meio em que vive, mas muitos pacientes obesos têm
dentro do seu comportamento, o padrão de compulsão alimentar, ou a fome emocional, ou alguns outros padrões. Isso é importante porque às vezes até eles ficam se questionando, né, doutor? Por que eu não consigo emagrecer? Porque cada vez mais eu estou ganhando mais peso? Então é tudo uma série de consequências. Consequências que estão interligadas, né, entre si. E doutor, como que confirma então o diagnóstico nesses casos de compulsão? Bom, o diagnóstico é clínico, não existe um exame específico com marcador que vai dizer que a pessoa tem compulsão alimentar. Então, realmente é feita uma conversa na consulta médica, uma anamnese. Nessa anamnese, o médico sempre tem, o médico, o nutricionista também, que tem uma abordagem importante, vai perguntar para o paciente qual a relação dele com o alimento, como é que é a rotina alimentar, a quantidade de alimentos que ele come em cada refeição, quantas refeições faz ao dia, quais alimentos ele prefere. Com isso tudo, você começa a traçar o perfil de padrão alimentar do paciente. E é importante também entender alguns conceitos, né? Dentro dos padrões alimentares, nós temos os componentes do padrão alimentar, que envolvem a fome, a saciação, a saciedade e o apetite. Então, a fome é a necessidade fisiológica, que nós temos, né, uma necessidade metabólica. A saciação, por outro lado, tem relação com o tamanho das refeições. A saciedade, por outro lado, tem relação com a frequência, o número de refeições ao longo do dia. E o apetite tem a relação do prazer, né? Daquela busca pelo prazer com a comida. É importante nessa conversa o paciente também ser bem franco também, né, doutor? Falar tudo certinho para ajudar nesse diagnóstico e no tratamento posteriormente. Então, o primeiro passo tem que vir do paciente, dele querer buscar ajuda, dele entender que aquilo está fazendo mal para ele. Aquele comportamento está interferindo na saúde, seja pelo ganho de peso, seja pelo início da instalação de doenças relacionadas ao sobrepeso e obesidade. E a gente aí pode citar o diabetes, a hipertensão, as doenças do colesterol, né, começa a ter uma indisposição, né, constante, interfere na parte hormonal, redução de libido, infertilidade, aumenta o risco de diversos tipos de cânceres e por aí vai. Uma série de consequências. Consequências, exatamente. Pode, né, doutora? A questão da alimentação ter tão ligação com a saúde, né? Exatamente. E esse tratamento daí, doutora, como que funciona? É por meio de reeducação alimentar? É remédios? Como que ele é? O tratamento ele é multidisciplinar. Então é importantíssimo o paciente ele ter o acompanhamento médico, o diagnóstico ter sido definido. Quando a gente fala de médico, a gente está falando do endocrinologista, a gente está falando do psiquiatra, porque a gente trata muito com medicamentos de ação no sistema nervoso central. Então, a gente às vezes vai tratar uma compulsão alimentar com antidepressivo, com ansiolítico e associado a medicamentos também anorexígenos para reduzir fome. A gente tem que ter a terapia, o psicólogo ajudando no processo, porque o medicamento ele vai ajudar. Ele vai ajudar, só que ele tem uma limitação. E aí o paciente ele tem que ter uma mudança comportamental. E essa mudança tem que ter uma ajuda de um psicólogo, ele tem que fazer uma terapia. Ele tem que ter um nutricionista também para estabelecer uma dieta personalizada para ele, certo? Ele tem que também ter o educador físico para estimular a prática regular de atividades físicas. Então, o tratamento é multidisciplinar e também medicamentoso e comportamental. Até porque vai ser uma mudança de hábitos bem diferente, né, doutor? Porque no caso, por exemplo, há pacientes que estão lá acostumados a, por exemplo, comer pizza 5 vezes na semana. Imagina se chegar e falar, não, você não pode mais e tal. Então tem que ser todo esse complemento, essa ajuda. Uma reeducação alimentar. A mudança comportamental é a mais difícil, né, em qualquer tratamento. A pessoa entender que ele precisa mudar os hábitos e isso não tem remédio que faça isso. Então a pessoa tem que estar disposta a querer realmente aceitar ajuda. E aí sim, buscar ajuda profissional, ser sincero, né, ali nas consultas, na anamnese, é o que você falou, a pessoa tem que falar a verdade, porque senão ele vai estar se auto-sabotando, para que a partir dali ele comece a receber um tratamento que efetivamente tenha resultado no longo prazo, também, porque isso não é coisa que a gente consegue resolver em pouco tempo. E mais ou menos assim, para ver uma efetivação do tratamento, doutor, é uns 6 meses para começar a ver como é que é? Então, o tempo é muito relativo, né? Aí vai depender de, por exemplo, há quanto tempo a pessoa tem esse comportamento? É algo recente? É algo... se a idade do paciente, ele é uma criança, é um adolescente, ele é um adulto? Então, há quanto tempo ele tem esse comportamento? Se ele já tem uma relação com essa comida, uma seletividade alimentar desde a infância, por exemplo. Então, é difícil você começar a mudar isso, falar que você tem que comer alimentos saudáveis, frutas, legumes, verduras, saladas, você tem que evitar as frituras, você não pode mais ficar comendo esses ultraprocessados. Então, não dá para estabelecer, em 6 meses eu vou resolver o problema desse paciente.
Provavelmente não. Então, é um processo, né, longo e que envolve o tempo. O tempo é que o paciente também que vai ditar o tempo que ele vai conseguir ter resultado à medida que ele se esforçar para ter essa mudança comportamental. Isso que você falou dos adolescentes, é importante a gente tocar nesse assunto, doutor, porque eles estão cada vez mais também nessa parte de compulsão alimentar, nesse maus hábitos alimentares também, né? Exatamente. Hoje, assim, tem a questão... Hoje, a facilidade dos alimentos, e que são os mais saborosos, mais palatáveis, né? É o fast food, são os alimentos, então, e faz parte de uma fase da vida em que realmente você não tem muita preocupação com a saúde, você acha que tem a vida inteira pela frente, você não fica pensando, pô, eu vou ter, isso vai aumentar o meu colesterol. Então, o adolescente não vai pensar nisso, né? Então, ele vai sempre querer buscar isso. Então, tem que ser dentro de casa, ter bons exemplos, né? De bons hábitos alimentares já dos pais, dos familiares e da escola. As escolas são muito importantes nesse processo, né? Hoje tem muita informação também, né, nas redes sociais e tudo mais. Então, tem que haver um equilíbrio, né? Tudo na vida é buscar um equilíbrio. Muito também desses comportamentos de transtornos alimentares tem relação com a parte emocional e com a parte de aceitação corporal, né, da imagem corporal. Então, alguns pacientes, né, alguns adolescentes têm a questão do dismorfismo corporal, de olhar no espelho e nunca estar satisfeito com o que está vendo, seja pela comparação, né, em rede social, hoje é todo mundo no shape ali, mas tem muito efeito, Photoshop e tudo mais, então a pessoa fica naquela ilusão do mais ou pro menos, né? Então tem que buscar o equilíbrio mesmo e ser crítico, né? Autocrítico. E, doutora, sobre as dietas restritivas, que infelizmente é muito falado nas redes sociais, na internet, enfim, mas ela não é o caminho para esses casos. Não, né? para os casos de compulsão alimentar pode ser até dar um efeito contrário, né? Porque se você pega um paciente que já come demais e você fala que ele tem que ter uma dieta muito restritiva e começa você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você não pode comer aquilo, isso pode ter um efeito reverso e o paciente, por essa privação, querer buscar justamente os alimentos que ele não pode comer e aí isso desencadear uma vontade excessiva por esses alimentos, uma compulsão, piorar a compulsão. Então, no tratamento, essas dietas restritivas não são a primeira solução. Tem que buscar essa mudança, a reeducação alimentar e aos pouquinhos você ir equilibrando essa questão da alimentação com a parte medicamentosa e comportamental. E quais as maneiras, então, doutor, de a gente prevenir? Eu sei que a gente toca bastante nesse assunto de hábitos saudáveis, principalmente quando você vem aqui bate papo com a gente, mas para a gente reforçar, para indicar o caminho correto para a gente ter esses cuidados. Bom, vamos lá. A prevenção, de fato, são os hábitos saudáveis, mas o tratamento efetivamente medicamentoso, vamos falar da parte medicamentosa, hoje existem medicamentos muito específicos para padrões alimentares emocionais, ligados à questão de fome emocional e a compulsão alimentar. Por exemplo, vamos falar então especificamente de uma medicação que é uma combinação de dois medicamentos, a naltrexona e a bupropiona. Eles agem então no controle da fome hedônica, que é a fome emocional, e na fome fisiológica. Aí são medicamentos de ação no sistema nervoso central que modulam, fazendo a bupropiona faz aumentar a dopamina e ao mesmo tempo a naltrexona inibe receptores opioides, que nós temos uma produção endógena ali das beta-endorfinas, que ao comer um alimento muito palatável, tem essa ligação e gera a sensação de prazer. Então, essas medicações, elas reduzem esses receptores, aumentando a dopamina. Então, eles começam a reduzir a vontade dos açúcares e carboidratos, reduzindo a fome fisiológica e reduzindo a fome emocional. São medicamentos orais e que têm um ótimo resultado. Isso já tem sido, já está aprovado, inclusive, né, no Brasil e nos Estados Unidos há muito tempo, essa combinação e com ótimos resultados na questão do controle da compulsão alimentar e no controle do peso, com redução do peso, certo? Assim como outros medicamentos, por exemplo, para tratamento de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é a lisdexanfetamina. Também tem ação no sistema nervoso central que acaba gerando um efeito de diminuir as compulsões, certo? É interessante que essas medicações também, elas atuam nas compulsões não só por comida, mas por bebida alcoólica, por cigarro, as compulsões por jogo. Então é interessante. Agora, a prevenção não tem um medicamento, eu vou dar um medicamento para prevenir que você tenha compulsão alimentar. Isso não é indicado. Aí a prevenção tem que ser realmente com mudanças comportamentais, certo? Aí, falar de medicamento, a gente vai passar a tarde inteira aqui, tem muitas outras medicações que podem ser utilizadas isoladamente ou associadas, como as canetas emagrecedoras, liraglutida, semaglutida,
hepatida, X-hepatida, que podem ser associados a essas combinações de medicamentos que eu citei anteriormente, mas aí fica papo para uma outra entrevista. Exatamente, já vamos fazer esse convite então para a gente falar uma próxima, então continuar esse assunto, até falar dessa parte do emagrecimento também nos casos de compulsão, combinado? Combinado, vai ser um prazer voltar aqui. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço.